Boa noite, senhores. Hoje eu fui a um debate que ocorreu no Museu de História Natural de Londres. Os debatedores eram Nick Barton, um geneticista de populações, e Ashley Griffin, professora da Universidade de Oxford, trabalha com evolução de comportamento social. Eu esperava que eles iriam debater, porque o título era relacionado aos 30 anos desde o estabelecimento da sociedade que organizou lá o, o evento, né, de ecologia e evolução. E, obviamente, esse evento ele foi criado para celebrar aí o nascimento de Charles Darwin, ok? Então, quando te falarem que a ciência moderna não tem como Darwin aí um dos seus ídolos, as pessoas estão, obviamente, mentindo para você, né? Dizendo, não, a biologia já esqueceu Darwin, ele é só mais um cara ali no passado. Não. Se você pegar esses eventos aí, sempre tem o nome de Darwin aparecendo, né? Então, eu esperava que, uma vez que seria um debate, que eles pegariam dois evolucionistas que divergem em alguma área da evolução, por exemplo, um reducionista genético, como o Richard Dawkins, defendendo que genes é tudo que há, e um que, sei lá, defende evolução de grupo, que seja. Mas não houve debate nenhum, tá? Eu acho que isso foi um problema de organização, eu acho que nem os professores que lá estavam sabiam exatamente o que eles estavam fazendo ali, porque eles deram palestras meio genéricas, e eles mesmos falaram que não sabiam muito bem o que eles deveriam falar sobre. Mas o meu ponto aqui não é discutir a falta de organização dessa palestra, é o que o título desse vídeo está tentando aí evidenciar, né? Que os neodarwinistas mentiram para você, né? Porque veja, você aprende aí no ensino médio e na graduação, se você fez biologia, que a genética de populações solucionou aí todos os problemas do darwinismo, né? Juntou-se aí as ideias de Darwin com Mendel, estabeleceu-se as causas principais da evolução, mutação, deriva, seleção natural, etc. E pronto, nós sabemos basicamente como toda a vida na Terra evoluiu. Então, microevolução, que a genética de população estuda, essa acúmulo aí a variação na frequência alélica ao longo do tempo, pode explicar a macroevolução, que nada mais é do que esse acúmulo do micro. E eu tenho certeza que seus youtubers favoritos aí já te ensinaram isso, né? Que macroevolução e microevolução são distinções aí que não deveriam existir, né? Acontece que isso é uma mentira. Eu vou falar sobre esse assunto da macro e da micro em outro vídeo, tá? Relacionado aí a essa suposta síntese moderna da evolução, que também é uma mentira, não houve síntese nenhuma, não houve uma revolução, por assim dizer, na biologia e um estabelecimento de uma síntese. Pelo contrário, houve um estrangulamento da biologia evolutiva com o advento da síntese. Mas o que eu achei interessante na conversa ali, e nas palestras, principalmente com o Nick. Nick é como eu disse, um geneticista de população extremamente bem estabelecido, talvez um dos mais conhecidos no mundo, né? Um cara que pegou aí a fellowship da Royal Society quando ele tinha, sei lá, uns 38 anos de idade, extremamente novo, né? Então é um cientista super badalado. E ficou claro na palestra dele que até hoje não se sabe qual é o papel ou a importância da seleção natural na diversificação dos organismos. Ele vai citar lá Kimura, a teoria neutra da evolução, e ele vai dizer que até hoje se discute o que a seleção natural realmente causou. E quando perguntado mais para uma pessoa lá no meio da parte lá dos Q&A, qual é o problema maior do evolucionismo atual?
que ele espera que será resolvido nos próximos 30 anos, ele falou exatamente isso. Quanto da diversidade observada é fruto de seleção natural. Isso é um dos maiores geneticistas de população do mundo te dizendo que ele não sabe e que o grande problema do evolucionismo seria o fato de que eles não sabem qual o papel da seleção natural. Ou quão abrangente é o processo, quanto da diversidade é causada por isso daí. Olha isso. Né? E ele foi o único pesquisador que foi convidado 2 vezes para esse evento. Então ele estava no evento inaugural, se não me engano, 30 anos atrás. Em 30 anos esse cara ficou trabalhando com genética de população, seleção natural, mutação. E em 30 anos ele não avançou no conhecimento a respeito do papel da seleção natural na diversificação de organismos. E ele acha que esse é um problema que tem que ser resolvido no futuro. Agora, pera lá. Seleção natural é o conceito-chave do neodarwinismo, da síntese moderna. É o que todo seu youtuber aí, favorito, vai dizer que é a parte determinista do evolucionismo, é o conceito que é fato, blá blá. E os evolucionistas mais badalados do mundo não sabem o que essa tal de seleção natural já realmente causou na natureza. Aí eu resolvi fazer uma pergunta para ele, que ele não gostou. Eu falei para ele o seguinte, que ele citou uns personagens interessantes, como uns historiadores da ciência, Pervin. Eu falei para ele, olha, esse papo de que a evolução por seleção natural e mutação, que a síntese estendida defendia, acumulado gera macroevolução, isso é uma invenção do pessoal da síntese. Isso quem está falando não fui eu, foi os historiadores, que entrevistaram Dobzhansky, são dessa época, esses caras, principalmente o Fosdick, o Adams e o Provin, eles são historiadores da ciência. Eles sentaram com Dobzhansky, sentaram com Ernest Mayr, sentaram com Fisher, todo esse pessoal da genética de populações. E eles, apesar de serem evolucionistas, apesar de sempre terem defendido a síntese, depois de muitas entrevistas com essa galera e lendo realmente como a síntese estendida, a síntese moderna ocorreu do ponto de vista histórico, eles chegaram à conclusão que não houve um desenvolvimento orgânico dessa síntese. Que a ideia de que macroevolução é um acúmulo de microevolução era uma wishful thinking. É algo que foi postulado sem prova. Por quê? Porque os evolucionistas tinham medo ou estavam extremamente desconfortáveis com os criacionistas, principalmente nos Estados Unidos, apontando os problemas, como, por exemplo, os buracos no registro fóssil. Então, para não diminuir a credibilidade da teoria como um todo, eles blefaram. Eles não sabiam como a macroevolução, por exemplo, a explosão cambriana, tinha ocorrido. Mas para manter a credibilidade da teoria como um todo, eles disseram, deve ser o acúmulo de microevolução. Só que isso não foi apresentado como uma hipótese, porque esse grupinho era extremamente influente, né? Basta você, todo mundo aí já ouviu falar de Dobzhansky, todo mundo já ouviu falar de Mayr, Fisher, papapá. Eles monopolizaram a conversa. Inclusive haviam detratores, haviam pensamentos contrários a esse da síntese na época, que eram silenciados. Eu não digo aqui criacionistas, eu digo pessoas, por exemplo, os mutacionistas mais lá para trás, antes do advento da síntese. Eles continuaram, mesmo depois do advento, ainda tinham pessoas ali meio no saltacionismo, né? De Vries, o Goldsmith. Então, essas pessoas eram silenciadas. Tá? Mas o ponto principal que eu queria discutir aqui é o seguinte. Você aprendeu, e se você pegar um livro de graduação agora, você vai confirmar o que eu estou falando, que a síntese moderna é uma explicação satisfatória para a origem dos organismos. Que os evolucionistas estão certos de como a coisa aconteceu, que tudo que se discute hoje em dia na academia são detalhes. Mas quando você vai lá e conversa com essa galera no meio deles, vai nos congressos, nesses eventos fechados, que só
gente que trabalha na área fica sabendo, os caras admitem que eles não sabem nada. Tinha um cara do meu lado que ele é da área de odontologia, ciência odontológica. Ele falou que ele ficou extremamente decepcionado. E uma das coisas que ele ficou decepcionado, ele que não é da área de evolução, ele falou, cara, eu fiquei surpreendido com o cara admitir, casualmente, que ele não entende como seleção natural funciona. Mas, cara, vocês mentiram pra vocês, então. Se os caras mais tops da biologia evolutiva não sabem como a evolução funciona, por que que eles te falam na sala de aula que eles já entenderam tudo, que o grosso do evolucionismo já foi solucionado, que a evolução é um fato e que eles só estão discutindo os detalhes? Hoje em dia você tem aí o grupo da síntese estendida debatendo a habilidade da síntese moderna de explicar toda a vida na Terra. Você tem uma galera aí descobrindo que esse reducionismo genético ele não funciona, que genes fazem muito pouco. Você tem caras como James Shapiro falando que as células são conscientes, que edição gênica é algo que as células fazem deliberadamente. Mas você está aprendendo aí no seu livrinho de escola e com seu youtuber favorito que a síntese moderna resolveu tudo, cara. Que não há debate. Que os debates são sobre coisas pequenas. Você foi iludido, meu amigo. Se eu já não soubesse disso, eu teria ficado revoltado com esse debate, ou com essa admissão. Mas para quem acompanha a literatura e lê nas entrelinhas, já sabe disso. A questão é que seus amigos aí, Pirula, esse pessoal de YouTube, eles não são cientistas. Olhe qual foi a última publicação científica do seu evolucionista favorito. Então eles não vão em congresso, eles não leem a literatura. O evolucionismo deles é o que eles aprenderam lá no ensino médio, na graduação. Essa ideia de síntese moderna, de mutação, frequência alélica mudando. Eu perguntei pro cara, eu acabei não falando, né, qual foi a minha pergunta. Eu falei para ele, se o acúmulo, se os historiadores que você mesmo citou na sua palestra chegaram à conclusão que essa palhaçada de microevolução acumulada leva à macroevolução é uma bobagem, por que a gente continua ensinando isso nas escolas? Aí ele falou que, bom, realmente, a explosão cambriana, as coisas que eu havia citado como não sendo cabíveis, né, de serem explicadas por acúmulo de alelos, variação alélica ao longo do tempo, ele falou, não, mas espera lá, ninguém nunca falou que uma coisa necessariamente leva a outra. A gente já sabe que o evento da explosão cambriana, etc., não é explicado pela genética de populações. Inclusive, o pessoal que trabalha com macroevolução trabalha com outras pressuposições. What? What? Pera lá! Mas o meu livro lá de graduação falava que era a mesma coisa. Então, eles só fazem essas admissões, meus amigos, porque é um clubinho, é um evento fechado. E eles nem percebem as implicações das coisas que eles falam. Mas quando vai chegar na sala de aula, ele não vai te falar isso, cara. Então, senhores, tá aí, né? Um dos maiores geneticistas da atualidade não sabe qual é a real contribuição da seleção natural para a especiação, para a diversificação da vida. Mentiram para vocês. Eu ficaria nervoso no lugar de vocês, mas façam como quiserem. Até a próxima, quando eu, em algum momento, se Deus quiser, falarei sobre a síntese estendida, apesar de eu ter dado vários spoilers já. Síntese estendida não, síntese moderna. Eu já dei vários spoilers aí dos problemas. Mas é isso. Tenham uma excelente semana e até a próxima.